E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área para falar sobre estagflação. Nós vamos desenrolar sobre essa treta da inflação, do aumento da inflação no mundo, mas de um problema ainda maior, que é a estagnação econômica. Por diversos fatores que nós vamos aprofundar nesse vídeo com vários gráficos, várias informações aí que você não encontra em qualquer canal do YouTube. Então já vai deixando aquele like e a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a inflação ou a estagflação. Então a estagflação é basicamente, uma estagnação econômica, um aumento do desemprego, uma redução do crescimento do PIB com uma inflação, com o aumento de preços. Mas você que acompanha aqui o canal já há um tempo, sabe que a inflação não vem do capitalista malvadão que aumenta o preço, e sim uma consequência monetária, mais especificamente da expansão monetária. Isso entendido? Agora que você já entendeu o que é estagflação, da onde vem a inflação, vamos aprofundar essa questão. Existe uma teoria econômica de curvas, curvas de Philip, que ela foi criada naquela ideia do keynesianismo. Eu não gosto da escola keynesiana, porque a escola keynesiana ela tenta centralizar tudo no poder supremo estatal. Eles acreditam que o Estado ele pode controlar todas as mínimas variáveis da sociedade de livres trocas, de livre comércio entre as pessoas. O Estado ele tem essa pretensão. Olha que burrice, pessoal? E então, dentro da curva de Philip, que é um braço, digamos assim, dessa teoria keynesiana, eles retratam a política macroeconômica meio como se fosse um trade-off entre ali a questão do desemprego e a inflação. E segundo essas teorias desses caras malucos aí, é praticamente impossível você ter uma estagflação, Então eu vou ler aqui um trechinho de uma matéria do Zero Hedge que a gente vai se basear nela para trazer as informações, tá, pessoal? Então, como resultado da Grande Depressão e da ascensão da economia keynesiana no século XX, os economistas ficaram preocupados com os perigos da deflação. Então nós temos a inflação, que é o aumento de preços, que a gente sabe de onde vem, e a deflação é o contrário, é a redução dos preços, ou seja, o seu dinheiro ganhando poder de compra, ao invés da inflação, que é o seu dinheiro perdendo poder de compra. Então os economistas têm medo da deflação, que é o seu dinheiro ganhando poder de compra. Por quê? Porque na teoria deles, na cabeça deles, se o seu dinheiro valoriza, se você não gastar, então você não vai gastar. Porque quanto mais você esperar, mais o seu dinheiro vai valorizar, então consequentemente você não vai gastar. Essa que é a ideia, E a inflação é o contrário. A inflação ela te força a gastar antes que o seu dinheiro valorize. Está entendendo como é importante você entender essas paradas? Porque isso influencia no seu dia a dia, Então, nessa teoria, vamos voltar aqui. Então os economistas ficaram preocupados com os perigos da deflação e argumentaram que a maioria das políticas destinadas a reduzir a inflação tendem a torná-la mais difícil para os desempregados, e políticas destinadas a aliviar o desemprego e aumentar a inflação, E aí, então, o problema com as teorias econômicas é que raramente explicam adequadamente os comportamentos dos indivíduos. Aí que tá, porque a escola keynesiana, ela acredita que o Estado Supremo, os bancos centrais, eles vão conseguir controlar o comportamento do que você vai fazer. Só que não tem como eles controlarem o que você está pensando. Se você vai poupar mais, se você vai investir, se você está com medo de colocar aquele investimento ou não. A variável é muito grande. Por isso que eu defendo a escola austríaca, que ela acredita que o indivíduo tem plena capacidade para fazer livre comércio e quem vai ditar o toque da taxa de juros, a inflação e tudo mais é o livre comércio, é a oferta e demanda, é a ferramenta que é o preço. É o preço que vai ditar isso, mas um preço livre, não esse preço que tem várias interferências estatais como é hoje. Então nós não vivemos numa economia de livre mercado. Esses esquerdistas burros que falam, os neoliberais. Aonde neoliberal? Aonde que o mundo é liberal? Sendo que tudo tem uma interferência muito grande da política estatal, da política econômica dos bancos centrais. Então nós não vivemos numa economia de livre mercado. Ponto! Vamos continuar essa parada antes que eu me exalte aqui. Então a inflação é um problema resultante de um desequilíbrio econômico entre oferta e demanda. Beleza? Então, após a paralisação que rolou ali por conta do vírus e tudo mais,
o governo criou uma grande quantidade de demanda artificial, enviando cheques para as pessoas lá, os Corona Voucher. Lá nos Estados Unidos, os caras estavam recebendo, era papo aí de $1.200, $2.000 por mês para ficar em casa. Isso acostumou mal as pessoas, porque, poxa, imagina, se fica lá 3, 4, 5, 6 meses recebendo $2.000, R$10.000 para ficar de boa em casa, isso vai desacostumar as pessoas, né? E, claro, você inflou também, você aumentou o poder de compra dessas pessoas sem que a produção estivesse aumentado, sem que riquezas estivessem sendo geradas, o que, claro, vai criar, né, então, um aumento do consumo e vai criar um desequilíbrio entre essa questão ali da oferta e da demanda, né? Então, as paralisações da fábrica, o fique em casa, toda essa treta aí acabou afetando toda a cadeia produtiva, como a gente já vem mostrando aqui no canal. Então, você está vendo aqui um indicador na tela, um gráfico na tela, certo? Então, o aumento das pressões inflacionárias não é surpreendente. No entanto, a questão é se o atual pico inflacionário é transitório ou persistente. Por quê? Porque o Fed e tudo mais está dizendo que a inflação ela é temporária. E a gente já vai aprofundar essas questões. Só que lembre-se, a inflação, né, esse cenário inflacionário que a gente está vendo, que eu acredito que vai continuar por mais um tempo, ele pode ser temporário, mas a depreciação que está gerando no seu poder de compra é permanente. Então, muito bem. Então, há dois problemas surgindo que sugerem que a inflação pode ser menos transitória do que acreditava-se anteriormente. Ou seja, vai persistir por mais tempo. As interrupções na cadeia de suprimento não estão se resolvendo, mas piorando. Vídeo que a gente está trazendo aqui no canal. Lá, problema energético na China. Vou trazer uns vídeos aqui pra frente, tem problema na Índia, na Europa, problema na supply chain, tanta treta. Tem vários links aqui no canal para você assistir, vários vídeos no canal onde a gente aprofunda essas questões individualmente, porque cada questão é uma peça do quebra-cabeça que a gente tem que montar para você entender a saúde da macroeconomia, que na minha visão não está saudável, né? Não está nada saudável a macroeconomia, e com a China paralisando, com o mundo paralisando, e entrando nesse cenário estagflacionário, é claro que o Brasil é prejudicado. É claro que o Brasil é prejudicado. Se a China tem esse problema imobiliário agora que a gente trouxe alguns vídeos atrás, e a demanda começa a resfriar, as vendas aqui de minério de ferro, as commodities em geral, elas vão reduzir, vai afetar o Brasil, mas é lógico. Que a galera estava me perguntando se afeta ou não, é lógico. Se os caras estão diminuindo, se os caras estão deixando de crescer e de consumir, vai afetar o Brasil, que acaba exportando essas commodities para lá, né? Vamos lá. Então, primeira questão, as interrupções na cadeia de suprimentos não estão se resolvendo. Beleza. A gente viu aí alguns vídeos atrás que tem containers parados, problema de falta de container, navios parados, e você viu essa questão aí, né, aqui no canal. Por isso que eu digo, é uma peça que vai encaixando na outra. E outro problema é a renda que não está acompanhando a inflação. E isso os keynesianos não têm controle. É aí que tá o negócio e agora a gente vai cair para dentro, cair de pau nessa parada aí. E compartilha esse vídeo para que as pessoas entendam o que está acontecendo, pessoal. Porque isso aqui você não vê no Jornal Nacional, você não vê na grande mídia, desse jeito com esses indicadores. E nós falamos isso aqui há mais de um ano atrás. Então, você que está sabendo disso, você consegue se antecipar e se proteger desse movimento, para até mesmo ganhar com esse movimento. E aí, esse é o meu objetivo aqui no canal, que você consiga entender antes da bomba estourar, porque depois que a bomba estoura não adianta, você tem que tentar prever isso. E aí, com essas informações, você se proteger, para proteger o seu patrimônio, para preservar o seu patrimônio e até conseguir multiplicar o seu patrimônio nesses movimentos. Então, o grande problema, pessoal, desse cenário estagflacionário é que, olha esse indicador que está na tela. A renda não acompanha a inflação. Então, as pessoas começam a não conseguir comprar as coisas. Beleza, tem apartamentos para comprar, mas esse apartamento está valorizando muito. Ah, é? Nossa, então vamos investir em apartamento, que apartamento é o grande negócio. Apartamento só se valoriza. Só ganha dinheiro infinito. Maravilha. Mas vai chegar um momento que o poder de compra das pessoas não vai acompanhar a valorização desses imóveis, desses ativos. E aí que ocorre o crash. Por quê? Porque as pessoas não conseguem comprar. Então hoje nós temos crédito farto com juro barato. Quando esse juro começa a diminuir,
quando essa oferta de crédito começa a diminuir, seja pelo aumento de juros ou por uma crise que os bancos começam a segurar o crédito, a demanda vai diminuir, porque o poder de compra das pessoas diminui. Então, beleza, nossa, agora tudo sobe, vamos comprar aqui porque vai subir, mas em algum momento a renda das pessoas não vai acompanhar essa valorização e é aí que ocorre a crise. E é isso que nós estamos analisando aqui. Então, esse que é o grande cenário que você está vendo aí, né? A renda das pessoas, o salário das pessoas não está acompanhando a valorização dos ativos. E elas estão perdendo o poder de compra e, consequentemente, vai afetar nos hábitos de consumo. Então, além disso, conforme observado na definição de estagflação, o emprego não está se recuperando ao nível que suporte uma economia desprovida de um estímulo fiscal. Aí na tela, a lacuna entre as despesas de consumo pessoal, impulsionada por estímulos, e os empregos para manter o consumo nesse nível é significativa. Olha os gargalos que isso vai gerando, né, pessoal? Olha os gargalos, as tretas que isso vai gerando. Então isso é problemático economicamente falando. É claro que é problemático economicamente falando. Quando os consumidores experimentam custos mais altos sem um aumento proporcional na renda, o consumo cai. Que novidade! Por isso que eu gosto de analisar o comportamento como ele é no dia a dia. Porque as teorias, como a gente falou agora há pouco aí, elas não conseguem compreender o dia a dia das pessoas, como que o mundo realmente funciona. Quem consegue compreender isso é a escola austríaca, e não a escola keynesiana, que é esses caras, que é a escola que esses caras dos bancos centrais usam. Por isso que a gente vê essas anomalias e por isso que vai rolar um grande reset, porque essa economia já era, precisa de um reset. Tá estrangalhado, tá tudo lascado. Então vamos lá. Dado o consumo representa quase 70% do crescimento econômico dos Estados Unidos. Olha o quanto é relevante o consumo. Então, o problema se torna aparente quando você tem esse dado que 70% do consumo, 70% do crescimento dos Estados Unidos está relacionado ao consumo do americano. E se o poder das pessoas está diminuindo e, consequentemente, elas consomem menos, o que você acha que vai acontecer? Né? Mas não, eu sou o profeta do Apocalipse. Eu sou o profeta do Apocalipse. Beleza. Pode me xingar à vontade aqui embaixo. Não tem problema. Eu tô me preservando, tô me preparando, como eu já venho falando há mais de um ano aí no canal. Né? Fazer o quê? Vamos lá. Então, estagflação, como este fundamento é fácil entender que a estagflação agora se manifestou. O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, admitiu recentemente o seguinte, abre aspas, eu vou traduzir aqui. Está se tornando cada vez mais claro que o recurso deste episódio que animou as pressões de preços, principalmente as intensas e generalizadas interrupções na cadeia de suprimentos, não será breve. Quem diz isso não é o Gabriel, porque eu sempre tento embasar as coisas aqui. Quem diz isso é o presidente do Fed, que é o Banco Central Americano de Atlanta, o Rafael aqui. Então ele está dizendo aqui que isso não é passageiro, não é transitório, não é rápido, não vai se resolver amanhã. Ele está dizendo isso aqui. Quem tem olhos e ouvidos vai perceber o que está acontecendo. E é simples. Então, dados de várias fontes indicam, né? Continua aqui abertas aspas para o presidente do Fed de Atlanta. Dados de várias fontes indicam que durante mais tempo do que a maioria inicialmente pensava, então por esta definição, então, as forças não são transitórias. Fecha aspas. Para quem? O presidente do Fed de Atlanta. Então, as pressões inflacionárias são antagônicas, desacelerando o crescimento econômico. O Goldman Sachs recentemente reduziu as perspectivas econômicas para 2022, ano que vem, devido à interrupção contínua da cadeia de suprimentos que nós estamos comentando aí no canal. E muitas pessoas não entenderam a importância disso para o macro. Porque a economia, você tem que ligar um todo para você entender. Né? Então, reduziu as perspectivas aí. Abre aspas para a galera do Goldman. Há pouco mais de um mês, o Goldman surpreendeu Wall Street quando reduziu sua previsão de PIB
para o terceiro trimestre de 9,5% para apenas 5,5%. Essa foi uma medida que o economista-chefe do banco, Jan Hatzius, disse que reflete impactos tanto nos gastos do consumidor quanto na produção. Então, no último fim de semana, confirmando a direção estagflacionária da economia americana, o Goldman, mais uma vez, cortou suas projeções de PIB para o terceiro e quarto trimestre, de 5,5% para 4,5% e de 6,5% para o quarto, no caso, né? Para o terceiro, 5,5% para 4,5% e para o quarto, de 6,5% para 5%. Beleza? Entendido isso? Tá na cara, né? Tá na cara. Enquanto o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Goldman e muitos outros bancos de Wall Street estão reduzindo as expectativas, as estimativas de crescimento econômico, eles continuam na ponta do que a realidade provavelmente será. Com o aumento das pressões inflacionárias, sem os salários compensando então essa inflação, o crescimento econômico continuará a enfraquecer à medida que a estagflação pesa sobre a média das famílias. Tá aí na tela para você ver a projeção. E por isso, então, que os caras concordam na seguinte questão. O perigo real é que quanto mais tempo durarem os gargalos de oferta e as pressões de preços das commodities, mais provável será que eles moldem as expectativas dos consumidores e empresários, mudando suas visões sobre preços e salários em particular. Então, tem mais essa aí, né, pessoal? Vamos avançar aqui, então. Os enigmas aqui do trabalho. Vamos ver esse trecho aqui, ó. Depois é o problema real do trabalho. Vamos lá. Aqui o vídeo tá ficando longo, mas eu quero trazer todos os dados aqui para vocês. Então, a inflação não é uma coisa ruim quando combinada com fortes taxas de emprego e crescimento dos salários. Crescimento do poder de compra das pessoas. Porque se o dinheiro está perdendo poder de compra, essa perda de poder de compra precisa ser recompensada com o aumento da sua renda, com o aumento do seu fluxo de caixa, que vem lá do seu salário, das suas empresas e tudo mais. Senão você não vai conseguir acompanhar esse aumento dos preços por conta da inflação, né? Então, a inflação em si, ela não é ruim. O problema é quando o seu poder de compra, né, quando você começa a perder poder de compra, porque o seu ganho não acompanha isso, que é o que está acontecendo agora. E é aí que reside o problema da economia atual. As medidas oficiais de emprego sugerem que estamos quase de volta ao pleno emprego. No entanto, a taxa de participação na economia continua profundamente deprimida. Está aí na tela. Isso explica por que a renda real permanece estagnada e uma parcela cada vez maior dos americanos depende de alguma forma do quê? Do apoio governamental. O problema das participações também aparece nos níveis crescentes de desigualdade de renda e riqueza nos Estados Unidos. Desde a virada do século, os 10% mais ricos acumularam uma parcela significativa da riqueza geral. Em comparação, os 50% mais pobres continuam a se lascar, a lutar. A taxa de participação da força de trabalho continua diminuindo após cada recessão. Olha isso aí na tela, pessoal. À medida que as empresas optam por substituir os funcionários por tecnologia para aumentar os lucros e reduzir os custos. Ou seja, a mão de obra das pessoas está ficando descartável. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Como o buraco sempre é mais embaixo, pessoal? Então, embora a taxa oficial sugira que os Estados Unidos estão quase ali em pleno emprego, está tudo bem, a taxa de participação da força de trabalho argumenta o contrário, pelo que a gente falou anteriormente. Se a definição de estagflação é um período de altas pressões inflacionárias, juntamente com o alto desemprego real e desaceleração do crescimento econômico, eu diria que alcançamos essa definição. A questão é se é ou não sustentável. Então vamos lá. Nós temos aqui um problema maior ainda, pessoal, do que tudo que nós estamos falando, né? Porque é um bololô grande, por isso que eu acredito que vai rolar um reset financeiro. Porque essa economia do jeito que está, ela não se sustenta mais. Ela não se sustenta mais. Então vamos entender o que está pegando aí, porque também entra com essa questão de dados demográficos. É um problema muito mais profundo. É um problema muito mais profundo, tá?
Então, embora os fatores que criam a estagflação atualmente sejam problemáticos, eles provavelmente são transitórios, como lá a quebra da cadeia produtiva e tudo mais. Isso vai se normalizar. Eventualmente, as interrupções da cadeia de abastecimento serão resolvidas. A oferta aumentará e a demanda continuará à medida que as necessidades forem atendidas. Beleza. Além disso, a tese deflacionária permanece. Quais são os outros problemas que nós temos? Então, resolver o problema de energia da China, resolver o problema lá dos agrotóxicos que a gente trouxe aqui no canal, vai faltar comida porque vai faltar fertilizante, e isso vai afetar o Brasil. Assiste os vídeos passados se você não assistiu para entender essa história. Tem o problema de energia, tem o problema dos containers. Então, resolvido todos esses problemas do supply chain e tudo mais, isso estabilizou, voltou como estava em 2019, show. Então, pessoal, quais tretas que a gente tem? Então a gente tem essa questão do declínio da poupança da galera, um envelhecimento demográfico, o que, então, tem uma alta da galera que vai precisar se beneficiar pelos benefícios sociais, o que aumenta a conta da dívida estatal, que a gente sabe que é um problema. Falando da questão da dívida estatal, nós temos uma economia altamente endividada. A dívida, por exemplo, se pega dos Estados Unidos, já passou do 100% do PIB. Então, é uma dívida que ela começa a ficar impagável. Tá? No Brasil, a gente tem a mesma questão. Mesmo que você fique um ano produzindo, mesmo que o Brasil, vamos lá, fique um ano produzindo só para pagar a dívida, não se paga. Precisaria ficar um ano produzindo e mais um tanto para pagar a dívida. Então, é uma dívida impagável. Por isso que a gente fala que vai ter esse reset. Não tem mais como esse sistema se manter, né? Tem a questão aqui da diminuição das taxas de crescimento econômico doméstico, um grupo demográfico mais jovem subempregado. Então eu, por exemplo, tenho 23 anos. A galera que estudou comigo na faculdade tem muita dificuldade de conseguir um bom emprego, de carteira assinada e tudo mais. Tem pessoas que estão formadas que precisam às vezes ir para a informalidade, precisam fazer, porque é muito difícil tu conseguir, né? E isso a gente vê na realidade americana também, então afeta a macroeconomia. Então tem essa questão demográfica dos mais jovens, que não conseguem ter um poder aquisitivo grande, né? É difícil eles conseguirem crescer na vida, mesmo com uma boa educação. A gente tem uma curva de oferta e demanda que não é lastreada, né? Que aliás, é inelástica, tá? E nós temos uma produção industrial fraca. E a dependência de aumento de produtividade para compensar a redução do emprego. Então, pessoal, esse é o cenário que nós temos aí, além do que a gente comentou anteriormente, tá? Isso tem que ficar no radar do investidor, tem que ficar no nosso radar aí. Principalmente para você que gosta de aproveitar os ciclos. Então a gente observa que a macroeconomia, a saúde da macroeconomia, ela não está muito boa. Então, se você quer se expor a risco, você tem que estar de olho nisso aqui, porque isso pode influenciar aí nos seus investimentos de renda variável, beleza? Além disso, dadas as pressões deflacionárias devido ao fraco crescimento dos salários, ou seja, do poder de compra das pessoas, a automação e dívidas crescentes, é improvável que a inflação possa aumentar muito antes de desencadear uma contração econômica. Além disso, como as taxas de juros se ajustam à inflação, um aumento nas pressões inflacionárias é um golpe duplo sobre o consumo. Então as pessoas mais endividadas precisam desse crédito. Se você tem um aumento da inflação, lembra que a gente fala que os bancos centrais têm um teto para se bater a inflação? Quando você passa desse teto, o que acontece? Nós temos uma alta da taxa de juros, e a alta da taxa de juros leva também a esse problema de uma correção, porque o consumo vai diminuir. Então, perceba como está interligado o negócio aí, né, pessoal? Então, o problema da dívida continua sendo um grande risco para a política monetária e fiscal. Se as taxas aumentam, o impacto negativo sobre uma economia endividada deprime rapidamente a atividade. Mas, mais importante, o declínio da velocidade monetária mostra claramente que a deflação continua sendo uma ameaça persistente. Né, pessoal? Principalmente por essa questão, porque a tecnologia é deflacionária. Você está vendo na tela aí que, quer se trate de estagflação ou deflação, o problema para o Fed, que é o Banco Central Americano, é que a política monetária tem pouco efeito sobre qualquer um deles. Que é aí que eu acho que vai rolar o reset. Então, com o aumento da tecnologia, nós temos uma questão deflacionária da economia. A tecnologia ela é deflacionária, porque você tem um aumento da produtividade,
com menos necessidade da mão de obra humana. Você consegue terceirizar isso, consegue automatizar isso, que é a tal que a gente está vendo da quarta revolução industrial. Então é isso que você tem que observar também, né? Por isso que, beleza, a gente taca pau no Fed, mas é que os caras, dentro porque os caras são keynesianos. Eles têm aquela visão que o Estado consegue controlar tudo, que o Banco Central ele vai conseguir controlar tudo isso aí. Só que não é uma realidade, né? Então, beleza, os caras perceberam que a tecnologia é deflacionária e precisa se aumentar a emissão de moeda para compensar essa deflação por conta ali das questões que a gente falou da tecnologia. Porque a tecnologia ela aumenta a produtividade e reduz o custo, né? Então, na visão dos keynesianos, eles acreditam que aumentar a quantidade da base monetária não é um problema, já que a tecnologia, já que o cenário que a gente está vendo é de deflação. Mas, a realidade é diferente. A realidade é bem diferente. E o que está acontecendo é que as pessoas cada vez têm menos poder de compra e cada vez mais o dinheiro se deprecia. Então esse que é o grande problema e é por isso que provavelmente a gente vai ter esse reset muito em breve, que a gente até comentou aqui no canal. Beleza? Então, bora ficar ligado nisso aí. Esse assunto da inflação, da estágio de inflação, vai dar o que falar com certeza e tem que estar no seu radar. Eu acredito que por isso que é importante, né, você... e a gente fala, há mais de um ano aqui no canal, muito antes da grande mídia começar a falar, das casas de research começarem a falar, a gente já cantava essa bola do quê? Da inflação. Então, o que eu como indivíduo posso fazer? É começar a me posicionar para me proteger disso. Beleza, meus queridos? Se esse vídeo acrescentou alguma coisa na tua vida, deixa aquele like aqui embaixo, compartilha no grupo do WhatsApp e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, para você não perder as próximas atualizações, que a gente vai sempre trazendo informações aqui para você montar o quebra-cabeça. São várias informações que você vai juntando e você vai entendendo a conjuntura macro para você se posicionar nesse ciclo. Então, nesse momento, eu vejo que a saúde da macroeconomia está bem debilitada. Então, é um sinal de alerta que eu liguei na minha carteira e vou balancear meu portfólio para ficar mais defensivo. Então, não é porque eu estou mais defensivo que eu não vou estar exposto à renda variável para aproveitar essa alta desses ativos, a valorização desses ativos como as criptos. Mas eu começo a pisar um pouco no freio. Beleza? Então deixa aquele like aqui embaixo. Nos vemos na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau!